Fala, galera! Estamos aqui de volta com o Texto Inspira, eu e Gerson Otto, meu parceiro, e hoje vamos trazer aqui para nós uma ilustre visita, aliás, nossa primeira visitante, uma mulher que eu respeito, recentemente mãe de gêmeos, ela já tinha uma linda menina e agora está com esse baita desafio que é ser empreendedora, mãe e também crescer os seus negócios. Bárbara Moraes, seja bem-vinda. Obrigada. Depois você vai contar um pouquinho pra gente do que é toda essa tua trajetória, toda essa tua história, e a gente vai curtir muito o que você tem para nos contar. Gerson, eu acho que, né, Alex, com a Bárbara hoje, que nem você falou, né, verdadeiramente vai dar para curtir bastante, né, preste bastante atenção, fique bastante atento, né, que será um encontro maravilhoso. A gente vem falando ao longo do podcast inicial, aquele que foi com o Gerson, como o aspecto pessoas é importante. E aí, então, eu falei, Gerson, nós temos que ter uma pessoa de RH aqui para falar. Já de cara eu começo, Bárbara, e vai falando aí com a gente no meio, não se preocupa. Eu já começo dizendo assim, ó, eu, Alex, testemunho próprio, RH, para mim era algo que eu não dava muito valor, não. E hoje eu vejo a importância desse setor. Meu Deus do céu. Recursos humanos. Não é departamento pessoal, tá? Você que pensa que RH como é que é? Cartão ponto, essas coisas, né? Não. A folha de pagamento, né? Só, né? Nada disso, né? Fazer folha, isso aí é coisa de departamento pessoal, realmente. É importante também, né? Então, Claro. assim, primeiro agradecer, né? Estar aqui com vocês, esse bate-papo, que eu acho que é sempre importante levar a mensagem daquilo que a gente tá fazendo, né? E quer entregar para as pessoas. E então estou muito feliz aqui, né? Obrigada mais uma vez pelo convite. Aí conta um pouco da tua história para nós. Vou contar, mas pegando o gancho do Alê primeiro, só para responder ali a pergunta dele a respeito não dava muito valor para o RH, né? Por que vocês acham assim que as pessoas agora estão dando tanto valor para o RH? Eu vou te dizer assim, porque como o próprio nome diz, recursos humanos, né? Eu tenho medo do que a gente fala, às vezes, por favor, você não leve a mal, é o jeito de falar. Até porque assim você vai se acostumando com o meu jeito descontraído, né? Falta qualidade e falta gente preparada para as funções. Não é que ela não se preparou, ela não foi preparada, ela não teve oportunidade, talvez, mas tem que ter um olhar sistêmico para isso, tem que ter um olhar planejado, né? Sim, tem que ter o movimento de se preparar, né? Então, acho que tu trouxe um ponto aí super importante, que é a qualificação, que em outros momentos a gente tinha uma qualificação que ela podia ser mais morosa, porque o mercado de trabalho mudava de maneira mais lenta, né? Então, a gente tem a questão da tecnologia, que acelerou as coisas, a gente tem os novos modelos de negócios, a gente tem as integrações das empresas mundialmente presentes. Então, antigamente você podia pensar numa carreira e se preparando gradativamente no caminho. Hoje não, ficou muito acelerado. Então, se qualificar ficou mais difícil, encontrar profissionais qualificados ficou mais difícil. Então, toda essa coisa que já é difícil de gente, está ficando cada vez mais difícil, né? Mais acelerado. O ambiente de negócios mudou, né, Bárbara? O ambiente mudou. As pessoas não estão acostumadas com esse novo ambiente, né, Alex? Então, olha como é importante, né, se preparar para esse novo ambiente. Mas como é que faz para se preparar se esse ambiente é novo, é um ambiente desconhecido, né? Exato. Eu tenho uma pergunta que o Gerson trouxe quando a gente conversou, que é a questão de hard skills e soft skills, né? Mas eu vou deixar isso na sequência. Certo. O que eu quero agora, Bárbara por Bárbara. Me conta, Bárbara. Conta um pouquinho da tua história para que a pessoa que está ali te assistindo, ela entenda que aqui tem muita experiência. O nosso podcast é baseado nas nossas experiências vividas, né? E que talvez, assim, alguém se identifica e vê, eu já passei por isso e não soube solucionar o problema. Ou, eu solucionei, mas fiquei infeliz. Então, assim, conta a Bárbara o que aconteceu na vida dela para que as pessoas saibam essa profissional grandiosa que você é, através de você, Bárbara por Bárbara. Perfeito. Então, assim, eu estou em Blumenau, vão fazer 20 anos, né, no próximo ano, e eu sou uma pernambucana, né, de naturalidade, e sempre muito inquieta, sempre achando que as coisas podem ser melhores e diferentes. Na metade da minha formação,
que sou contadora de formação, graças a Deus, sempre que olhar para o número, para o resultado, porque sem isso a gente não vive nas empresas, eu decidi mudar de estado para olhar para uma outra perspectiva, né? E na perspectiva do Brasil, naquele momento, o Sul é quase como se você fosse para o exterior, porque a gente tinha empresas mais preparadas, mais qualificadas. Eu sempre tive um olhar muito estratégico para dados. Isso é agora que a gente fala com esse nome bonito, assim, né? Dados, analytics, mas no passado não era assim. Então, eu fui mapear mesmo esse Brasilzão afora, quais eram as cidades que tinham grande desenvolvimento, alto PIB. E aí, fui lá para o site do IBGE, né? Eu falei, Blumenau, essa cidade aqui é um tesouro. Na época, Caruaru tinha 7 mil empresas, aqui tinha 27 mil. Eu pensei, então, pelo menos há 20 mil oportunidades a mais. Então, chego em Blumenau em 2005, estagiária, e o ano passado, né, decidi que iria, a partir então desse ano, ser uma empreendedora, depois de fazer uma jornada profissional em grandes empresas aqui da região, às quais sou super grata, indústria de brinquedo, transportadora, a têxtil, né? Trabalhei na Cativa Têxtil, trabalhei na Marisol S.A. Então, durante todo esse período, eu saio de estagiária mesmo, literalmente aquela que ganhava lá aquele salário de... Nem me lembro na época, mas acho que eram uns R$400, assim. Ou que seja, adorava... mais ou menos meio salário mínimo. Meio salário Acho mínimo. que eu comecei igual. Sim. Um pouquinho menos, né? Adorava fazer tudo que todo mundo não queria fazer. O pessoal dizia, isso aqui não é meu trabalho, daqui que eu faço. Isso aqui não é meu... Daqui que eu faço. Não, mas tem que vir no sábado trabalhar. Eu venho, mas estagiário não pode vir. Não, eu venho. Porque eu quero realmente aprender, eu quero crescer. Ô, Gerson, você conhece essa história? Eu não conhecia ela, né? Tô adorando, né? E qual foi esse impacto, assim, de vir do agreste pernambucano, de Pernambuco para cá? Você falou de Caruaru, né? Do lado de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje é um polo também... Sim, um polo forte. Muito forte. De moda, né? Vestuário, muito forte, né? Caruaru no jeans. 90% das empresas de malha e enrolo do Vale do Itajaí e do estado de Santa Catarina exportam, porque é praticamente uma exportação, tá? Para Santa Cruz e para Fortaleza. São os principais mercados da indústria catarinense de tecidos em malha e enrolo. Olha que número interessante. Incrível, né? E ela fez a rota inversa, né, cara? Então, muito legal. E como é que foi esse impacto de chegar aqui assim, né? Então, eu era bem jovem naquele momento, mas tem uma coisa que é o que sempre me apetece aqui em Santa Catarina, e as pessoas já me perguntaram assim, mas o que tu tanto gosta daqui? Eu sou uma pessoa que gosta do processo, gosta da coisa organizada, gosta da coisa estruturada. E a gente tem mercados bem diferentes. Santa Catarina e Pernambuco, assim, a dinâmica é diferente, assim, são pessoas extremamente trabalhadoras, extremamente engajadas, fazem a coisa acontecer, mas de modo diferente, né? Então, eu gosto dessa coisa estruturada. E aí, eu acho que Santa Catarina tem isso, assim, de sempre estar no olhar da ponta de qual que vai ser o próximo movimento, tem muita inovação, empresas de grande porte, onde tem, assim, você trabalha diretamente com isso, né, Gerson? Sim. Estrutura, processo, uma liderança organizada, então... Basicamente isso. E mercado, né, amigo? Porque a gente vive para fazer negócios. Então, para mim, nunca importou se eu estava dentro de uma empresa enquanto colaboradora. Eu sempre fui uma empreendedora. Eu sempre peguei aquela fatia que a empresa me dava, que era da minha responsabilidade. Né? Eu acho que o Steve Jobs dizia isso muito bem. Ele dizia que ele era muito bom em pegar o que eles precisavam fazer, dividir em fatias menores, colocar pessoas naquela responsabilidade. E ele passava o dia passeando e conversando com essas pessoas para entender, e aí, como é que tá? O que está faltando? O que vocês precisam? E aí, nessa composição, eles faziam um produto fantástico juntos. Então, essa visão do empreendedorismo, para mim, sempre foi na veia, assim. Se eu estava lá e o RH era meu RH, mas era meu mesmo, porque precisava entregar um resultado, né? Então, basicamente, um pouco da jornada de vocês numa outra perspectiva. Você sabe, né? eu quero pegar um pontinho. Você que não assistiu o episódio do Gerson Otto, vai lá e assista. Você vai encontrar, entre essas duas histórias, um ponto fantástico. Cara, a gente pegou isso nessa conversa com o Gerson. Esse cara trouxe exatamente a mesma coisa do intraempreendedorismo, onde ele era irrequieto. E eu vejo isso como um traço de sucesso, porque, inclusive, nós falamos naquele momento do pod do Gerson, que o jovem tinha que buscar isso. O cara, a juventude realmente, e a gente também teve a humildade de olhar e dizer assim, ó, que nós hoje olhamos como os mais velhos olhavam para nós enquanto empreendedores, dizendo, esse cara aí não faz as coisas muito bem. Mas
é isso. Olha que bacana a vontade de crescer e de buscar que ela também teve. Cara, isso eu vejo um traço fantástico de sucesso. E eu queria fazer uma pergunta conectada a isso, Alex, no Manda seguinte bala. sentido para a Bárbara. Bárbara, assim, ó, o estado de Santa Catarina, nesse ano, ele é o estado que mais recebe pessoas, né? Vem pessoas de todo o Brasil. Né? Isso foi intensificado com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, a catástrofe que aconteceu lá, e já vinha essa realidade anterior, falta mão de obra aqui, né? E nessa sua chegada, assim como provavelmente essas pessoas que estão chegando, como é que foi esse ambiente que você viu aqui no estado, né? Como é que foi esse impacto também de cultura? Como é que rolou isso? Como é que né? rolou? Então, as pessoas dizem que elas acabam muitas vezes não sendo tão bem recebidas. Eu não vivenciei isso, né? Eu não sei se eu tive a grata sorte ou, enfim, mas eu fui super bem recebida. Acho que, sim, né? Caí em ótimas empresas, né? Com bons profissionais, assim, com boas pessoas. Mas eu tenho uma dica para as pessoas, assim, né? Porque o aspecto cultural, às vezes, não é só do ponto de quem chega e quem te recebe, é como você chega também. Eu fiz processo de imigração de haitiano para algumas das indústrias que a gente trabalhava. Então, assim, como é que incorpora essa pessoa que vem de uma cultura totalmente diferente para a nossa? O pessoal está vindo de todo o Brasil. As pessoas querem que ela chegue aqui no outro dia, ela seja como as pessoas daqui funcionam. Não é assim. Então, a dica que eu deixo para quem chega, né? Eu estou chegando em Santa Catarina, Blumenau, quero fazer carreira. Já digo de cara, não falta trabalho na nossa região. Para quem faz uma jornada séria, se capacita e continua estudando gradativamente, não falta oferta de emprego. Pelo contrário, você é disputado. E eu digo para os profissionais de carreira, se todo ano alguém não te chamou para uma entrevista para um café, acende a luz amarela, porque se o mercado é aquecido e você não está chamando, nem que seja, não está sendo chamado para uma conversa, alguma coisa de errado tem. E tem que ir, tá, gente? Tem que ir conversar, fazer network, relacionamento, porque não adianta a gente procurar emprego só no dia que está desempregado, porque isso pode acontecer. Mas a dica cultural para quem vem de fora é assim, você está chegando do teu estado em um outro ambiente. Então, você precisa observar como esse ambiente funciona, como as pessoas se comportam, o que elas priorizam aqui. Então, tem um jeito de ser aqui que não é o jeito de ser de lá. E você você não precisa mudar o seu jeito de ser, mas você tem que ir se integrando gradativamente nesse novo lugar que você está, né? E, para mim, eu acho que uma característica que vocês devem ter na jornada de vocês, para a gente discutir aqui. Eu também sou migrante. A capacidade de se adaptar, eu acho que para o empreendedor, para o colaborador, a gente não fica brigando com o cenário. O desafio mudou, a meta mudou. Não fica brigando com o cenário. E agora, o que a gente precisa fazer agora? Né? Porque, às vezes, a empresa tinha uma diretriz estratégica, iria para um lado, por algum motivo mudou, o mercado mudou, o recurso mudou. Então, assim, como é que a gente se adapta para seguir nessa jornada e contribuir? E com tantas pessoas vindo, será que as empresas estão preparadas, Bárbara, para poder absorver e receber também melhor ou bem as pessoas aqui na região? Aí a gente vai para uma coisa que eu acho que é processo mesmo, né? Na parte de gestão de pessoas. Quando uma pessoa chega, não importa se ela vem de fora ou se ela vem aqui da nossa região. Ela está chegando no novo ambiente. 2 empresas têxteis na mesma cidade têm culturas totalmente diferentes. Então, de repente, vai ser valorizado uma pessoa mais expansiva, mais brincalhona, mais divertida. Na outra, tem uma característica mais séria, organizada, processual. Então, não importa se ela vem de um outro estado ou da nossa região. Todo esse processo de onboard, da chegada desse profissional. Aliás, na entrevista, né? Dizer assim, olha, essa empresa tem esse fit cultural. Faz sentido para você? Eu vou até pegar esse teu gancho, porque lembra que você contou na tua história a parte que você pesquisou sobre a região, né? Foi no site do IBGE e tal. Quando você vai para uma entrevista de emprego, você tem ir preparado, né? Você tem que fazer uma análise daquela empresa. Será que aquela empresa tá a ver comigo, com os meus valores? Porque uma das formas que se contrata as pessoas hoje, ou que as pessoas se tornam atrativas para uma determinada função, é se ela tem o mesmo propósito, se aquela empresa engaja ela para alcançar aqueles objetivos. E aí, até vou aproveitar e trazer o link para o tema RH, né? O RH engloba tudo isso, né, Bárbara? Ele é muito além
do que só a gestão das pessoas. Ele é um programa estratégico de você ver como gerir os recursos humanos da empresa. Acho que isso que é o grande RH atual, né? A gente vem de um processo evolutivo, né? Eu fiz uma palestra recentemente lá no Concar, né? A Extra estava presente para levar um pouco dessa discussão mesmo. O RH é estratégico. Aí eu fui fazer pesquisa. Eu gosto de fazer coisas bem fundamentadas. Então, gente, mas me parece que esse RH estratégico a gente já está falando há bastante tempo dele. Quantos anos? Aí eu olhei lá, 1985. 1985. É RH quando a estratégico. gente começou a colocar na pauta o RH estratégico. Ele já tinha saído do RH, que era mais voltado para a parte de DP, que era um passo antes. Ele já era um RH mais administrativo, mas entrou na agenda para dizer assim, ó, gente, é estratégico. Gente, 85. Nós já estamos em quase 2025. E a gente avançou pouco nessa agenda. E por isso que eu perguntei para vocês, o que vocês acham que acelerou? Acelerou essa velocidade toda, assim. O RH, ele não vai deixar de fazer a folha, porque precisa. Não adianta dizer que você tem um RH estratégico, mas não paga a folha do funcionário em dia, não tem um bom sistema de folha de pagamento, o cara ainda precisa receber o olerite lá em papel, hoje as tecnologias estão super baratas. Então, não é ou era o RH da folha ou é o RH estratégico. É o RH da folha, que evoluiu para um RH mais estratégico, que agora, para entregar valor, não entrega sozinho, e eu acho que essa é a maior complexidade do RH. Para ele ter sucesso, ele precisa que o líder tenha sucesso, o empreendedor tenha sucesso para poder ter recursos para colocar na empresa, para os programas, para entregar desenvolvimento, capacitação. O líder faça uma gestão daquilo que está dentro do plano estratégico do RH. Então, é uma área bastante desafiadora e linda ao mesmo tempo, mas ela é muito sistêmica. Ela precisa que vários elementos performem muito bem para que ela performe bem, né? Então, por isso que quando a gente traz isso enquanto solução, é para que a gente possa olhar para quem é essa empresa agora, qual é o desafio dela agora e como é que a gente faz para, através das pessoas, ser realmente estratégico. Porque o que é um RH estratégico? Que ajuda a empresa a performar mais no seu negócio. Não é uma pessoa, não é só olhar para as pessoas, a gente olha para as pessoas, porque quando a empresa prospera, a pessoa também prospera. Não tem como, se ela faz parte, né, ela está dentro. É o ecossistema. É um corpo, né? Ela é um corpo. Então, assim, se o coração prospera, isso fica melhor, mais fluido para todas as outras partes do corpo organizacional. Então, assim, eu sou apaixonada, né, gente, pelo tema. Se vocês, né, me deixarem aqui, eu falo uma vida inteira. Eu tô quase calado, que é raro, hein? Então, assim... Eu quietinho aqui... Mas vocês já viveram essa coisa, assim, né, do RH. Então, assim, se fala muito do RH, mas no dia a dia, quantas empresas estão colocando ele, realmente, as pessoas, no dia que a gente vai parar para falar da estratégia? E pessoas? É só essa pergunta. E as pessoas? E qual seria o passo a passo para tornar o RH mais estratégico? Tá. A gente parte da perspectiva que seja formal ou informal, toda empresa tem um planejamento estratégico. A minha empresa não tem planejamento estratégico. Tem, gente. Ela acorda e ela diz que esse ano ela vai buscar alguma perspectiva. Isso. Então, o que eu dou de dica para a pessoa que está lá no RH mesmo? O gerente de RH, o líder de RH, ou às vezes o próprio empreendedor. Não tem planejamento estratégico, faz uma conversa estratégica. Pergunta para onde essa empresa quer ir, quanto que ela quer faturar esse ano, quantas pessoas a gente vai precisar para isso, qual é o turnover dessa empresa, o quanto as pessoas estão felizes aqui trabalhando, porque está bem. Quem está bem produz mais. Então, essa pergunta também é importante. Então, na prática, parte de um desdobrar do plano estratégico da companhia para um plano estratégico de RH. Lembra da história das partes? Sim. O RH é uma das partes. Então, se o RH entregar a parte dele muito bem, a produção entregar muito bem, o vendas entregar muito bem, a empresa vai muito bem. Então, o que acontecia aqui no passado, a gente tinha uma cultura que essa história das pessoas é complicado. Porque é mesmo. Né? A gente não tem um manual assim de cabo a rabo de como faz cada situação. Então, é um olhar muito único. Então, por isso que a gente tem cada vez mais depois pegar esse plano, de desdobrar com as lideranças, de maneira muita comunicação, muita interação,
para que a gente comece a avançar na agenda de pessoas, né? Eu tenho percebido, se vai fazer sentido para vocês, de que quando o profissional de RH, né, essa estrutura de RH está ligada ao líder, o principal líder do processo, né, ele acaba tendo um tipo de desempenho, né? Quando já existem níveis diferentes, né, já existe outro tipo de realidade, desempenho, tratativa, né? Qual que é a tua opinião sobre esse tema? Olha, não tem certo e não tem errado, né? Então, tem estruturas que vai estar, tipo, colado no presidente. Vai funcionar muito bem. Está embaixo de uma diretoria administrativa. Vai funcionar muito bem. Eu acho que é mais sobre o quanto se dá atenção para o tema dentro da estratégia. Porque se financeiro é um pilar, se tecnologia é um pilar, se processo é um pilar, pessoas precisam ser um pilar estratégico. E olhando numa visão sistêmica, o resultado desses outros, inclusive, vem pela execução das pessoas. Sim, então, vai lá, tira as pessoas de dentro da empresa. O que acontece? A máquina sozinha não opera. Isso. Até tem algumas que fazem, mas vai em algum momento faltar pessoas. Vai faltar pessoas. Ah, não, mas a inteligência artificial vai fazer. Só tem que lembrar que a inteligência artificial, antes de ser a inteligência artificial, é inteligência. E se ela tem alguma inteligência lá, é porque veio de alguma inteligência, que era humana. Então, ela só concatena mais rápido aquilo que o cérebro humano faz. Realmente é fantástico, é uma trend. A gente até tem que trazer alguém para falar sobre isso. Uhum. Mas eu queria pegar um ponto bem interessante do que a Bárbara está dizendo. Bárbara, o empreendedor, né? Uhum. Aquele que está começando o negócio. Certo, no fundo, o pequeno. Esse pequeno, ele tem que olhar desde o começo para o RH, porque ele não vai conseguir desenvolver. Ele ali vai estar, ele é o cara que vai estar vendendo proposta, é o cara que vai estar vendendo valor, ele vai estar treinando pessoas no começo. E eu penso que o intraempreendedor, aquele que está lá no chão de fábrica com o objetivo de crescer, esse também tem que olhar para recursos humanos. Ele tem que ter as bases de RH, que é o que eu falo. Eu não achava isso tão relevante há 5 anos atrás. Hoje, eu começo a pensar, cara, como eu vou influenciar as pessoas, como eu vou liderá-las e como eu vou deixar que elas também executem. Lembra, na nossa primeira conversa, nós falamos sobre chefe líder? Aquele chefe que nós vivemos. Você é mais nova que a gente, graças a Deus, mas nós, velhinho aqui, a gente teve muito chefe que falava assim, é assim, não questiona. E o líder, e assim, muito legal pegar esse gancho. Como é que você vê a parte da liderança? O que o líder tem carregado? Assim, o que você tivesse que dizer para o empreendedor e para um aspirante à liderança, ou até aquele cara que é líder do chão de fábrica ainda, o que você diria para ele como ponto de atenção, um livro que ele deve ler, uma pesquisa que deve fazer? Olha, o meu primeiro livro profissional, eu nunca vou esquecer, Problemas Oba, acho que é do Roberto Chiniachiki? Acho que é isso, né? É dele, eu tenho certeza que é dele. Assim, a nossa Mai, ela depois pode botar lá no põe o livro lá, Mai, por favor. Então, assim, Problemas Oba. Por quê? Porque tem gente que olha para o problema e já começa a se lamentar. Um líder vai passar o dia resolvendo problemas. O empreendedor vai resolver problema da empresa dele ou de um cliente. Então, a gente já tem que ter essa perspectiva otimista de dizer, o empresário criou uma empresa. Ele contrata o primeiro colaborador. Por quê? Ele não está dando conta dos problemas sozinho? E assim, depois, essa cascata do 1 ao 2.000, ao 5.000, ao 10.000, né? Então, acho que tem que gostar dessa perspectiva de gostar de resolver problemas. Tem que gostar de gente. Tem que gostar de pessoas. Porque se tu tiver uma pessoa que tu vai sentar para trabalhar com ela e tu não gosta de fazer isso aqui, conversar com a pessoa, interagir com ela, tem muita coisa para fazer. Vai fazer uma outra coisa. Tem perspectiva também. Inclusive, ligando o tema problemas e conversas, e tem que existir conversas difíceis. Muitas. Que é um problema, esse é um dos problemas que eu mais vejo nas empresas, sabe, pessoal? Mas eu, às vezes, vejo o cara entrar na reunião e não, olha, então, sabe? Olha, você, Gerson, então. Cara, em vez de olhar assim, ó, aqui dentro a gente briga pelo resultado da empresa. Pô, Gerson, você tem que entregar isso. Eu não posso ficar sem esse produto no tempo correto, porque sabe aquela briga com fome de vencer? Isso é uma conversa difícil. A gente sai da porta, se abraça, vai embora, bater papo, tomar um cafezinho
Só que tem que ter essa conversa, né? Tem que ter. Tem que gostar dessa coisa de estar o tempo todo conversando com um profissional. Por quê? Porque você precisa explicar para ele a estratégia, você precisa acompanhar o resultado, você precisa entender que esse profissional é uma pessoa e ele pode estar passando por uma dificuldade. Então, a conversa é o grande subsídio do líder. O nome bonito disso, e na técnica a gente chama de feedback. E tem formas de fazer isso, né? Então, nós nunca tivemos um ambiente organizacional tão desafiador. A gente tem 5 gerações. Então, a forma de conversar comigo, contigo, com o Gerson, e talvez com uma pessoa que é mais sênior, e talvez com uma pessoa que é mais jovem, é diferente, né? Então, a gente também não consegue ficar se adaptando todo o tempo. Então, usar o processo para ter uma conversa mais estruturada, usar o processo para ter um padrão dentro daquela organização, porque se cada líder faz de uma forma, isso pode ser desconfortável também para as pessoas, né? Então, tem técnica na liderança para tudo, mas uma dica que eu daria de verdade, assim, para o líder, né, aquele aspirante ou aquele empreendedor, o resultado do negócio dele, da liderança dele, é o resultado das pessoas deles. Então, cuidar deles não é, como é que se diz, um processo unicamente assim de, eu vou cuidar porque é carinhoso. Cuidar dele como se cuidar do fosse negócio. Você no lugar dele, né? É cuidar do negócio mesmo, porque quando você está cuidando da pessoa, você está cuidando da parte que a pessoa cuida, né? Ou a não ser que você tenha pessoas lá e a empresa não esteja precisando. Isso geralmente não é verdade, né? Eu me lembro, assim, bem no processo de crescimento forte, vigoroso, Certo. que a Dudalina teve, né? Nós lá tínhamos aquele slogan, amor às pessoas e a camisa. A gente lembra. Então, primeiro era amor à camisa e às pessoas. Depois a gente viu, poxa, as pessoas é mais importante. Então, nós colocamos senão não tem as camisas. Isso, né? Mas lembrando daquela nossa conversa do primeiro podcast também, você lembra como você colocou que as pessoas se sentiriam melhor usando aquela camisa, que ele trouxe esse valor? É uma coisa que, assim, eu consegui, na hora que ele estava falando, eu consegui imaginar uma mulher se vestindo bonita para ir para uma reunião e se sentindo poderosa, engajada para aquilo. Ou seja, olha o valor que isso estava. Ou seja, veja como isso estava na cultura da empresa, arraigado nas pessoas de uma forma como um todo, para que chegasse no resultado final. E isso só acontece se tiver esse planejamento, que eu tenho certeza que parte no RH. O marketing, o endomarketing, né? O marketing interno das coisas acontecendo só vai nascer junto com o departamento de recursos humanos, né? E como gerir isso, né? 2 aspectos foram fundamentais naquele momento, porque a gente estava meio que dobrando de número de pessoas a cada 2 anos, né? Cada 2 anos, dobro de pessoas, né? Poxa, como é que faz para conectar, alinhar todo mundo, né? Aí nós vimos que 2 aspectos eram fundamentais, né? Ambidestria, né? A ambidestria de fazer alinhamento, de orientar, alinhar as pessoas, né? E a outra ambidestria é a de autonomia, né? Então, o que a gente buscou fazer naquele momento, né? É compartilhar aquilo que você comentou, que eram as necessidades que teriam que ser implementadas a partir da visão do planejamento estratégico que provocou isso, né? Alinhar com as pessoas, né? E o segundo aspecto foi muito forte naquele momento, né? Foi o de dar autonomia, né? Alinhado à autonomia, né? O que a gente percebeu? Num primeiro momento, a gente tinha um pouco alinhamento. Quando a gente verdadeiramente deu autonomia, virou caos num primeiro momento, porque as pessoas estavam tomando decisão, mas não estavam alinhadas, né? Quando a gente conseguiu verdadeiramente criar alinhamento e dar autonomia, foi quando a gente conseguiu potencializar, né? Verdadeiramente as oportunidades surgem, né? E aí tem muitas empresas aí, né? Que podem aproveitar também esse tipo de oportunidade, né? E como é que você, Bárbara, pode ajudar as empresas a também contribuir com a Extra nesse processo? Então, eu não imaginava, né? Faz pouco tempo que a gente está nessa jornada. Eu não imaginava que as empresas elas estavam tão desejosas de apoio assim mais estratégico. De um olhar assim mais para o negócio, vinculado seja a pessoas, seja a outros negócios. Hoje a gente também ajuda algumas empresas a implementar um e-commerce, porque eu não tenho, olhar para um novo canal, porque eu sou só indústria, mas gostaria de atuar no varejo, gostaria de ter uma franquia. Então, como é que a gente faz para estruturar isso?
A gente apoia, geralmente, partindo de um entendimento profundo do que a empresa está passando e vivenciando, e se não é da nossa especialidade, a gente também indica para um outro profissional. E eu gosto de trabalhar com projetos. O que é isso? O meu cliente ele vai saber exatamente o que ele vai receber ao final de toda a jornada, quanto tempo a gente vai levar para fazer essa jornada e qual a dor dele que eu me disponho a resolver. Então, hoje, qualquer profissional que a gente aloque e dá extra a alguma empresa, no D0, a gente já tem uma primeira trajetória traçada. Chegou no meio do projeto, não era isso. Não tem problema, a gente tem a capacidade de se adaptar com foco na solução, né? Com foco no resultado e buscar uma outra trilha. Mas a gente precisa partir de algum planejamento. Porque, basicamente, é isso que eu digo para as pessoas. A gente tem uma agenda muito grande do vamos fazer. Mas as empresas, elas não param para planejar minimamente. E não importa o tamanho dela. Pode ser um profissional. Minimamente, assim, ó, qual vai ser a minha meta de vendas esse ano? Qual vai ser a minha meta de clientes? Qual é a região que eu vou atuar? O que eu vou precisar ter no meu portfólio para fazer isso? E aí isso desce, né, basicamente por todas as áreas. Então, a gente ajuda verdadeiramente entregando uma solução customizada. Tem um tema que você abordou agora, por exemplo, regiões de vendas, né? E o Alex, grande especialista, vai dar aula para nós aqui. Não, vou dar aula para eu estou aprendendo. Como é que faz? Porque nas empresas, normalmente, escritórios de representação comercial acabam sendo contratados lá pelo gerente comercial, pelo supervisor de vendas, né? RH poderia contribuir nesse processo? Tem um board, não importa se ele vai ser feito pela área de vendas ou se ele vai ser feito pela área de RH. Isso a empresa vai definir, depende do tamanho da estrutura, disposição, mas tem que ter um board. E na minha visão, né? E na minha opinião, inclusive, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma grande discussão sobre o papel do representante comercial e se ele vai existir no futuro. A gente já até falou, acho que alguma coisa sobre isso no passado. O que está sendo feito? Estão sendo feitas más escolhas. Você lembra que a gente estava conversando sobre o cara pesquisar sobre a empresa? Aquele representante que vai entrar, ele também tem que ser pesquisado e eu acho que quem melhor do que um gerente comercial sozinho fazer isso do que o recurso humano que sabe o contexto de onde a empresa quer chegar, quais canais ela vai utilizar para vender e tudo está conectado, né? Então, assim, a gente tem que ver se aquele escritório de representação, por exemplo, que é uma terceirização de vendas, esse cara vai se adaptar à cultura da empresa. Se ele vai levar o propósito da empresa adiante. Ele não pode ser contratado para fazer um trabalho porque, ele vende bem pro Zezinho. Então, ele vende bem pro Zezinho, a empresa do Zezinho é igual à minha empresa? Não, não é. O modelo de negócio que eu tenho aqui, não é. Esse cara tem que ver se ele está disposto a fazer o onboarding dentro da empresa, absorver aquela cultura e, a partir do momento que é o trabalho dele como representante comercial, qual é? Ir lá e vender a cultura daquela empresa, os valores daquela empresa, o propósito daquela empresa e dali extrair os melhores resultados. Porque ele está trabalhando para esta empresa junto aos nossos clientes, é o que eu volto a dizer. Quando você começa a ter uma equipe de vendas, porque aí a gente está falando aqui só do representante, que é um canal. Hoje a gente tem que lidar com a omnicanalidade. Você vai ter funcionando ao teu lado o representante, o e-commerce, o inside sales. Tudo isso tem que funcionar. Você tem que ter promoção de vendas, você tem que ter a tua equipe. O que eu já vi de representante que fala assim, eu não aguento, eu vou ter que andar com o gerente essa semana na minha cola. Cara, o que esse gerente está fazendo lá? Por que ele está na tua cola? Ele está te trazendo os valores da empresa, ele está vendo se você está levando os valores adiante, se você está conquistando o cliente e dando para ele a diferença que é a marca da sua empresa. Então, assim, veja como dentro do mundo está faltando um pouco todo esse entrosamento. E eu acho que talvez, nesse nosso bate-papo, eu vejo mais uma vez a importância do RH. Do RH estratégico, né? Estratégico. Como Bárbara levantou. Porque, no fim das contas, as vendas é um recurso humano também. E um insight aqui agora, bem pegando na linha do que tu falou, né? O representante, ele tem que fazer onboarding, mas será que a gente está pegando a pessoa certa? O representante, ele é um representante comercial da marca. Então, ele leva os produtos da marca,
ele leva a mensagem da marca, ele leva a imagem da marca daquela empresa. Então, se isso tudo não estiver muito bem conectado, e se não tiver desenhado aqui, né? Porque a depender Sim. da empresa, ela não tem isso tão estruturado. Então, assim, ele vai levar alguma mensagem. Sim. Se você der uma para ele levar, ele estrategicamente vai levar a sua mensagem. Se a gente não der nenhuma mensagem, ele vai fazer o quê? Ele vai levar alguma. Aquele Sim. crê, aquele constrói, porque ele precisa, né, trabalhar. E se a gente pensar assim, gestão, né, RH, estratégia, né, gerentes comerciais muitas vezes estão mais focados em estar contratando representante do que focados na venda. Em gestão? E quando de repente fazendo gestão em uma área especializada para fazer contratações, às vezes a rotatividade dos representantes, os vendedores, ela é maior do que dos próprios colaboradores internos, né? Muitas vezes a gente toma um cuidado especial em contratar a pessoa certa interna, mas esquece de contratar e ter padrões, perfil, RH sendo estratégico novamente nesse processo. E a gente tem que ver, a gente tem que olhar que o gestor comercial acaba fazendo um papel que não é dele, e ele, em vez de fazer o trabalho dele, inclusive, às vezes, fazendo o papel do representante, porque ele que tem que ir lá vender, porque o cara não teve a capacidade de fechar os negócios. Alex, 50% do tempo hoje de um profissional comercial está focado em estar fazendo contratações, Sim. né? Então, você imagina que tipo de gestão ele vai fazer. Ele vai ter que melhorar os números dele baseado em quê? Ele está... Por que é tão criticada a questão de ter representantes comerciais? Porque você está terceirizando para um outro o trabalho que você poderia fazer dentro. E talvez, por ser terceirizado, ele não leve adiante a mensagem como tem que ser feita. Mas também existem... Para que existe a omnicanalidade? Porque tem modelo de negócio para chegar em qualquer canto. Pega um país como o Brasil, com as dimensões que tem, você não vai vender no interior da Amazônia, lá de canoa, pela internet. Você vai ter que depender do representante. Mas esse representante que está indo lá na canoa, que você lembra quando você falou, eu tenho que olhar a dor do cara lá também, pô, esse cara vai ter que estar sabendo que ele está chegando lá com a baita marca, ele tem que estar com o marketing dando suporte, ele tem que estar com fome de vender aquele produto. Isso ele só vai ter se ele for muito bem preparado. E aí a gente volta naquela tríade do começo, do processo, do planejamento, do processo e do treinamento, né? De você ter o processo bem desenhado para que não haja conflito de canais, isso aí tudo que esse é o trabalho do gestor. O gestor tem que estar ligado. Promover esse engajamento e esse pertencimento, porque sim, todo profissional que de verdade pertence a uma estrutura, então não importa se ele é terceirizado, se ele é contratado, mas ele realmente se sente parte, ele vai levar a mensagem, porque ele está levando a mensagem que é da empresa que ele faz parte. Você falou da Dudalina, eu não sei quanto tempo faz que você já saiu de lá, mas com orgulho de como se fosse hoje, né? E a gente sente mesmo, assim, quem está aqui sente, assim, ó, fala com orgulho de como se fosse hoje. Então, eu acho que é isso que a gente tem que despertar nas pessoas, independente da posição que ela está. A gente chega na portaria e aquele porteiro, ele tem prazer de estar naquela empresa, de fazer a entrega maravilhoso. O representante que está lá na Amazônia, no barco, também tem prazer. Então, como faz, né? Como faz? Tem que ter agenda estratégica, tem que parar para falar de gente, para colocar todo mundo dentro desse grande barco que é uma empresa e dizer, ó, a gente precisa ir todo mundo naquela direção e não ter o pessoal, um remando para trás, dois pulando do barco. Então, acho que não são poucos os desafios de pessoas, né? Então, são fortes, né? São fortes. Muitas empresas, viu, Alex, que a gente tem clientes do Brasil inteiro, né? E muitas empresas falam assim, né? Os donos, ou os gestores, né? Ou os líderes, né? Dizem assim, poxa, como tá difícil de gente, né? Daí fazem a pergunta, viu, Bárbara? E naquela região lá, como é que tá, né? E a gente, de resposta, traz a mesma informação, né? Igual. Tá igual, né? O grande desafio é pessoas, né? Mas eu quero jogar mais uma provocação aqui para você, Bárbara. Muitos líderes, gestores, donos dizem assim para mim, Gerson, eu perco o meu funcionário por R$50, porque lá o meu vizinho está pagando R$50 a mais, R$60 a mais. A gente ouve a gente ouve isso, né? Mas por que então? A pergunta agora, por que esse empresário, né? Esse gestor, né? Está perdendo o seu colaborador por um valor baixo e não está conseguindo fazer a retenção dele, né? Olha, a gente mora num país, né, que na grande maioria
tem uma classe ser muito maior, CD, do que as outras classes. Então, não vamos dizer que dinheiro não é importante para as pessoas, não. Sim, que às vezes R$60 vai ser, sei lá, a lata de leite que vai comprar para o filho. Então, dinheiro também importa. Mas ficar vinculado a uma empresa é a junção de basicamente duas coisas. É bolso e coração. Então, se isso aqui estiver muito bem resolvido, pode ser até que o cara não olhe por R$50. Porque não é mesmo que vai mudar a vida dele. Melhora, mas não muda. Agora, se isso aqui não tiver resolvido, eu não sou respeitado, eu não me dou bem com o meu líder, eu não tenho uma boa relação com meus colegas de trabalho, a minha empresa é uma empresa que não cria um ambiente assim sadio para as pessoas. Então, gente, às vezes ele não é que ele vai para os 50, ele vai para ganhar menos. Porque para ele vale mais ter tranquilidade, tá bem, entendeu? Num lugar que ele é visto, num lugar que ele é participativo, e a gente, do que ganhar R$50 a mais, né, Alê? A gente sabe que a gente vai ter uma nova geração que está chegando nas empresas e que essa filosofia tem que estar muito mais alinhada com o que eles pensam. Então, e essa nova geração, pode, as empresas estão preparadas para recebê-los? Gente, vamos parar com esse negócio de velha geração. Gente, não. Maravilhoso, né? Eu falo mesmo que eu quero dar um recado para as pessoas. Vamos parar dessa coisa, dizer, a antiga geração, a nova geração, os Y, não, é a antiga, mais a nova, mais a que vem. Sim. A gente precisa olhar para isso como um tesouro. Eles são maravilhosos. Eles vêm com um software que é um à frente do nosso. Cada geração que vem com um software novo. Upgrade. Porque já aprendeu com a anterior. E, geralmente, ela não quer repetir alguns erros, ela tem novos aprendizados. Então, a nova geração é totalmente ligada nessa coisa do consumo consciente, né, da reciclagem, do planeta. Que bom, né? Porque a gente fez um monte de coisa bem ruim no passado. Sim. Agora as pessoas vêm com outra perspectiva. Então, no trabalho, isso também acontece. Tem algumas coisas que a gente viveu que eles não vão se submeter a fazer. Sim. Que é aquele chefe que diz assim, não me questiona, vai lá e faz. Eles eu vou fazer em outra empresa. Porque agora tem um monte de emprego. Por isso que eu Então, fiz a provocação da Então, pergunta. ok. A relação, só para fechar, né, gente? Assim, a relação da pessoa é basicamente com o primeiro líder. Isso. É com o líder direto. A empresa pode ter 2.000 colaboradores, um presidente, 20 diretores, 50 gerentes. Eu trabalho com a Lê, eu trabalho com o Alex. Mas o alinhamento da empresa, vamos dizer, com os valores da empresa, com os teus valores pessoais dos mais novos, você não acha que é um fator decisivo para eles se engajarem? Super importante. E aí eu acho que é isso que é um olhar que a gente tem que estar atento. Provavelmente as pessoas vão trabalhar e a gente vai reter as pessoas, que é a pergunta que o Gerson fez, se os valores baterem com os deles. Exato. Se ele se sentir realmente fazendo e produzindo algo que vai fazer a vida melhor. Sim, o propósito, né? Porque assim, realmente a gente para e analisa a vida que meus avós, quando saíram da Grécia, viviam, para a vida que o meu filho vive hoje. A gente consegue ver a facilidade e a disponibilidade. Então, você começa a fazer escolhas diferentes, porque sabe que uma coisa que eu aprendi a fazer com o meu filho, eu nunca digo mais para ele assim, quando eu tinha a tua idade, eu fazer, quando eu tinha a idade dele, eu tinha os meus desafios, ele agora tem os dele. São totalmente diferentes. Boa. Sabe? Então, sim. É esse momento que a gente tem que estar preparado. E realmente eu concordo contigo. Não existe nova, velha, média, idade média, idade velha. A gente está todo mundo aqui. E olha que oportunidade incrível, né? Só que as empresas, né? A gente como empreendedor, gestor, a gente como profissional, a gente tem que criar esse ambiente também dentro das empresas, né? E a gente não tem medo também? Para ser único, né? Sim. A gente não pode ser utópico e dizer que não existe. Óbvio, existem as gerações e as diferenças. Mas a gente tem que parar de olhar para o jovem e dizer assim, meu Deus, essa geração agora está muito ruim. A gente tem algum jeito de ir para frente, evoluir nos nossos negócios na sociedade sem eles? Não, nenhum, pelo contrário, eles são a nossa grande aposta. Se tem alguma coisa que não está boa, a gente tem que ajudar a evoluir ainda mais rápido. E aí talvez o papel principal de líderes, de gestores, de empreendedores é verdadeiramente criarem um ambiente dentro das empresas para superar isso, né? Para verdadeiramente transformar esse mundo, né? Exato. Bem legal. Exato. Eu falei antes, lá atrás, que a gente ia falar de hard skills e soft skills, né? Mas eu acho que, no fim das contas, o que eu queria te perguntar era a respeito das soft skills, realmente. Esse ambiente emocional que a gente vive nos negócios, né?
porque a gente o tempo todo tem que administrar a pressão. Como é que hoje, dentro do mundo do RH estratégico, o pessoal enxerga isso? Qual a preocupação que a gente está com o olhar nas pessoas? Mas, no fim das contas, tudo que a gente está conversando aqui, respondi essa pergunta. Sobre comportamento. Exatamente. Sobre perfil. A gente está olhando... lembrando, acho que você falou uma frase muito boa. No fim das contas, se você tirar as máquinas e equipamentos, ou você tirar as pessoas, se você tirar as pessoas, a fábrica para. Se tirar a máquina e equipamento, as pessoas se viram e fazem. Então, assim, buscam outros, né? Buscam outros equipamentos, buscam outro jeito de fazer. Então, eu acho que responde um pouco essa questão da hard, da soft. Não tem profissional ruim. Eu sempre digo assim, não tem profissional ruim. Talvez ele não esteja 100% desenvolvido ainda, ou ele não caiu na empresa certa. Às vezes, um profissional que não está performando, ou está com muito problema aqui, vai ser brilhante numa outra empresa. E a gente também tem que aprender e apoiar, fazer essas leituras, né? Mas é dado, assim... 80% das pessoas, elas saem das empresas não por causa da capacidade técnica, elas saem por causa da habilidade comportamental. Então, a gente também tem que dedicar uma agenda, o profissional, porque o profissional também tem um negócio, né? Qual é o negócio do profissional? A carreira dele. Exatamente. O CPF. Eu sempre tive uma empresa, 012-337-364-69. Meu CPF. Então, ele também tem que administrar essa carreira dele. Então, se ele também está identificando dificuldades na empresa, não é só o desafio da empresa, não é só o desafio do RH. É como eu me adapto, né, a esse cenário. Então, assim, gente, é muito complexo. Quem ama, ama. E quem não ama, eu sempre digo, vai fazer uma outra coisa. Mas tem muitas formas de fazer, Ale, tem muitas formas de olhar para cada ser humano como único. Essa empresa tem muita pressão. É todo mundo? Ou eu estou falando do meu lugar? Ou eu estou me sentindo pressionado? Então, que conversa difícil eu tenho que ter com o meu líder, com o RH ou com essa empresa, que ajude a minha posição profissional e ajude outros profissionais. É difícil, porque a gente vinha de uma cultura que o profissional também não podia falar, ele era mandado embora. Então, agora, sim, essa abertura, eu acho que a gente está vendo o melhor momento para as organizações, para as pessoas, em falando de pessoas, né? Mas tem que ter um olhar estratégico sobre isso para que a gente possa prosperar nossos negócios, né? Cara, tá maravilhoso esse bate-papo, né? Incrível. Inclusive, nós estamos quase encerrando aqui, nosso tempo já... Mas tá tão bom, é tão bom quando tem... você pode ter certeza, tá? Você vai voltar aqui. A gente vai isolar algum tema dessa conversa, porque isso é o começo de um trabalho, né? Então, a gente quer poder influenciar as pessoas. Na verdade, minto, eu peço-te perdão, eu não quero te influenciar. Eu quero te dar insights que talvez te façam pensar. E esse teu pensamento vai gerar uma ação que pode gerar um resultado muito bacana para você. Então, assim, eu quero deixar um espaço para você falar algo que você gostaria de falar, pensando que estão nos escutando empreendedores, empreendedores CPF, empreendedores CNPJ e também líderes, donos de empresa ou... posso dizer, C-levels, espero também, que estejam interessados em ver como que a gente enxerga o mercado. Deixa a tua mensagem para nós. Então, assim, né, acho que uma mensagem final, acho que todo dia a gente busca fazer aquilo que está no nosso propósito, né? Então, o meu é sempre evoluir pessoas e organizações, porque... eu entendo o quanto isso pode ser benéfico para o mundo, né? A gente tem uma passagem curta por aqui. Eu mesmo gostaria de ver uns 300 anos, mas ainda não é possível. Então, o que a gente vai fazer nessa janela, né? Então, o recado que eu deixo para os empreendedores, para as marcas, para as empresas, eu entendo que os negócios têm a capacidade verdadeira de transformar a nossa sociedade. A gente vive num país subdesenvolvido, que é um jeito bonito de dizer que nosso país é pobre, né? Segundo o Ricardo Amorim, não sou eu que falo isso. Então, as empresas, elas realmente têm um papel ainda social muito grande. Eu fiquei arrepiado. Às vezes, aqui, o melhor lugar que a pessoa vai viver na vida dela é na empresa. Então, nós podemos, sim, ter negócios que prosperam, ganham dinheiro, e tá tudo bem, anda de jatinho, todo mundo fica rico. A gente tem que parar de achar que o dono do negócio é um vilão. Pelo contrário, ele é o grande salvador. Ele é o salvador dessa sociedade. Então... dentro até do slogan da marca, eu tinha esse movimento, porque eu vim de pessoas, né? Então, era assim, a Extra gerando evolução para pessoas e negócios. Mas eu também entendi que não tem mais tanta evolução para as pessoas se os negócios não existirem. Lógico.
Porque Legal. como eles são um fator importante para fazer essa evolução. Hoje a gente desenvolve as pessoas na empresa, a gente gera riqueza através da empresa, emprego, investimentos. Então, o meu recado é assim, prezados empresários, eu sei que é difícil às vezes, né? Eu agora estou nessa cadeira, assim, literalmente. Sim, fala na pele. É, né? eu falo na pele, assim, mas o papel desse empresário, ele é super importante para a nossa sociedade. Mas a gente não vai sozinho, a gente só vai com as pessoas. E até mais rápido, né, se for bem com elas. Então, é isso, assim, continuem na jornada, cresçam cada vez mais, prosperem, porque a nossa sociedade vai prosperar junto. Pô, que massa, Que cara. programa incrível, né, Não, Alex? eu realmente fiquei arrepiado na hora que ela falou, cara, tudo que me identifica. Cara, assim, eu outro dia estava vendo a China, que é um país socialista, né? Mas ele é extremamente capitalista. E olha o que foi para a sociedade chinesa os últimos 80 anos de desenvolvimento industrial. Uhum. Então, assim, cara, é aí a raiz, cara, a solução, meu. Massa, cara, muito bom, muito obrigado, Obrigada Bárbara. a vocês. Foi um amor Obrigada. ter te recebido aqui, tô feliz pra caramba. Gerson, meu parceiro, de novo, mais um, Bárbara. Aí, pronto. Nós vamos Também voltar aqui, bastante pronto. vezes aqui. Muito obrigado para você que está aí nos ouvindo. A Mai vai botar lá como você faz pergunta para nós, como você mandar o seu recado. Faça, por favor, pergunte o que você quiser. Gerson também, né? Traga, fala com ele aí. Importante é que, primeiro, curta, compartilhe, encaminhe esse vídeo para seus amigos, né? E traga assuntos, traga tema que nós vamos pôr na mesa para poder conversar, discutir e inspirar. Texto inspira, gente. Texto inspira. Ah, detalhe, isso é uma coisa. Texto é nossa paixão, porque olha só, quantas mulheres estão no texto? Como ele é inclusivo. Então, assim, cara, texto inspira. Vem. Bora. Chama a gente lá. Manda mensagem. Obrigado, Bárbara. Obrigadão a vocês. Obrigadão. Amamos. Foi um Obrigado. prazer.